Meus irmãos, esse ano de 2022, você ouviu muito nesses últimos dias, Feliz Ano Novo, Feliz 2022, e que seja um ano abençoado. E nós ouvimos muito isso, eu tive muitas mensagens, e há muitas mensagens que são desejos, e são desejos de coração. E as pessoas desejam de todo o coração. Quando uma pessoa deseja um Feliz Ano Novo para você, nós queremos crer. E quando eu desejo um Feliz 2022 para as pessoas, eu também quero crer que vai ter um ano melhor. Nós queremos um ano melhor. Nós desejamos que cada ano seja melhor. Mas, meus irmãos, não é apenas uma virada no calendário. Não é apenas uma virada do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, e virou o ano de 2021 para 2022 que a nossa vida vai ser melhor. Não é uma mudança apenas de uma data que vai fazer com que o nosso ano seja de fato um ano novo. Nós precisamos ser novos. Nós precisamos ser renovados. E com isso em mente, isso no coração, já não é de hoje, meus irmãos. O Espírito Santo me levou a trazer, esse mês de janeiro especificamente, uma série de mensagens intitulada Renovação, meus irmãos. Que nós não precisamos de um ano novo, porque ano novo a gente vai viver, passando a data ou não, nós vamos viver. Mas o mais importante é eu ser renovado, porque não haverá ano novo se não houver um renovo dentro de mim. Porque não poucas vezes, meu irmão, nós precisamos ter os nossos ânimos renovados. Nós precisamos, meus irmãos, ter a nossa fé renovada. Nós precisamos ter a nossa confiança renovada. Então, todos nós, de vez em sempre, precisamos de renovo, de renovação. Nós precisamos, meu irmão, há um tempo que parece que a gente vem no culto e é mecânico, a gente já sabe o que o pastor vai falar, já sabe o que vai cantar, e parece que não tem muita novidade, nós precisamos de um renovo dentro das nossas vidas. E que, de fato, meu irmão, haja um ano de renovação na minha e na tua vida, amém, meus irmãos? Que não seja apenas um ano novo, mas que haja um renovo de ânimo, de busca, de sonhos, de desejo de buscar a Deus na minha e na tua vida. E como esse processo de renovação acontece, meus irmãos? Eu queria convidar você, hoje nós vamos ler um texto, apenas um texto, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, meus irmãos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, o último versículo do capítulo 40, o versículo 31, e eu quero convidar você a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, meus irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Esse capítulo é um capítulo extraordinário, é um capítulo de transição. O capítulo 40 de Isaías é um capítulo de transição. Do capítulo 1 até o 39 está falando sobre as profecias da consequência do povo de Judá que se afastou de Deus, de Jerusalém que se afastou de Deus, dos povos que se afastaram de Deus, quais são as consequências daquilo. Mas o capítulo 40 começa a dar um ânimo para aquele povo. Tanto é que começa o capítulo 40 dizendo: consolem, consolem, console o meu povo. Para você ter uma ideia, antes da gente ler esse versículo, para você entender o contexto. O contexto é o seguinte: o povo de Israel escravo na Babilônia. E não foi um dia, não foi uma semana, não foi um ano, e não foi uma década. Foram 70 anos cativo na Babilônia. E o povo está esfolado, o povo está desesperançado, o povo está cansado, o povo está desanimado. O povo não vê perspectiva. E é nesse contexto que Isaías profetiza para aquele povo cativo na Babilônia. E ele fala: consolem, console o meu povo. E aqui começam as profecias da saída, da saída do exílio da Babilônia, para que eles voltem para Jerusalém, voltem para a terra de Israel. E no capítulo 40, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler conforme está aqui, para não ler diferente da versão projetada. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fadigam. Amém, meus irmãos? Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos e peça ao Senhor que fale com você nessa palavra, nesse dia, nessa primeira Santa Ceia desse ano, que o Senhor de fato e verdadeiramente fale ao teu coração em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. A tua palavra que é poderosa para transformar. A tua palavra que é poderosa e somente ela pode renovar a nossa alma, renovar os nossos ânimos, renovar o nosso espírito, ó Pai. E nós te pedimos que nesse ano haja renovação e nos ensina a sermos renovados. Nos ensina a ter uma transformação interior para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, ó Pai, crendo, porque oramos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Então, meu irmão, nós, nos próximos domingos à noite, nós vamos estar falando sobre renovação. Como acontece esse processo de renovação, de ânimo, de fé, de sonhos de Deus. E são coisas que não necessariamente acontecem do lado de fora, mas os processos de Deus acontecem muitas vezes do lado de dentro de nós, meus irmãos. E conforme eu estou falando, é um processo, meu irmão. Poucas coisas, a vida cristã ela é um processo, meu irmão. Ninguém ele é transformado da noite para o dia, da água para o vinho, em 24 horas. A transformação é um processo. A santidade é um processo. O processo de renovação, a renovação que Deus faz dentro de nós é processual. Poucas coisas, meus irmãos, acontecem relâmpago, de maneira instantânea, meus irmãos, no reino de Deus. Elas são processuais. Então a pessoa que não tem paciência, que não sabe esperar os tempos, ela vai ter muita dificuldade e de experimentar o renovo de Deus, porque acontece dentro de um processo. E nós temos que saber respeitar, acompanhar e ter paciência para os processos da vida. Esse texto aqui, meus irmãos, mas os que esperam no Senhor. A Bíblia diz que há uma renovação. Os que esperam no Senhor, o que acontece, meu irmão? Qual é a consequência daqueles que esperam no Senhor? Renovam as suas forças, meus irmãos. Essa palavra espera, ela poderia muito bem, sem alterar o texto, sem adulterar o texto, poderia muito bem ser mais os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. Esse texto lembra muito, traz muita alusão ao Salmo 40. O Salmo 40 que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Algumas traduções está: esperei confiantemente no Senhor. E qual foi a consequência disso? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, meus irmãos. Ou seja, houve uma resposta, houve um renovo de Deus. Então, meu irmão, o que acontece? Eu quero falar para os irmãos o que é essa confiança em Deus. O que é esse esperar em Deus, que gera transformação e gera renovação dentro de nós. Como que esse processo de confiança em Deus transforma. E essa confiança em Deus, ela tem algumas características. Eu quero falar sobre 4 coisas que acontecem, 4 coisas que nós temos que saber a respeito de confiança com Deus. Porque a confiança com Deus é um processo. E dentro desse processo de confiar em Deus, esperar em Deus e ter a renovação, algumas coisas têm que estar muito latentes, muito claras dentro da nossa mente e coração, meus irmãos. A primeira delas, meu irmão, se você quer ter um renovo em 2022, se você quer aprender a confiar em Deus, e confiando em Deus Ele vai renovar as suas forças, a primeira coisa que você tem que saber, preste atenção nisso, meu irmão, você tem que saber aprender a lidar com os tempos, meus irmãos. A lidar com os tempos. Muitas vezes nós não sabemos lidar com os tempos da vida. Que há tempos e tempos.
E às vezes há tempo que a gente acha que nós estamos perdendo tempo, meus irmãos. Por exemplo, você vai numa fila de banco, meu irmão. Hoje já não tem tanto mais isso. Mas imagina que amanhã você vai numa fila do banco. Ou amanhã você vai ter que fazer alguma coisa no Detran, meus irmãos. Ou poupa tempo. Ou o que mais, meu irmão? Fila do INSS, meu irmão. O que mais aí? Umas filas aí bem assim, né, meu irmão? Oi? Fila do médico, meu Deus do céu. Você vai lá no SUS, vai lá no Hospital Cachoeirinha, Hospital de Taipas. E aí você vai pegar a fila do atendimento. Misericórdia, meu irmão. Ninguém acorda na segunda-feira falando, glória a Deus, hoje eu vou pegar uma fila. Meu irmão? Hoje eu vou pegar uma fila. Não. A gente vai porque a gente é obrigado. E quando a gente vai, a gente pega uma fila. Aconteceu isso comigo essa semana. Uma situação que eu tive que ir no Poupa Tempo. A sensação que dá é a sensação que eu estou perdendo tempo. Quando você está numa fila, quando você está numa situação em que você não tem outra coisa a não ser esperar aquilo ali, a sensação que eu e você temos é a sensação que nós estamos perdendo tempo. Porque nós trabalhamos com tempo com essa mentalidade, eu não posso perder tempo. E há situações na nossa vida em que a gente acha que nós estamos perdendo tempo. Mas nós temos que saber, meu irmão, que há situações na nossa vida que é um tempo que precisa ser trabalhado. É um tempo, é uma situação que você está vivendo e que você tem que saber que aquele tempo é um tempo necessário para gerar algumas coisas dentro de nós. Eclesiastes capítulo 3, por exemplo, se você voltar um pouco as páginas da sua Bíblia, e eu com a minha Bíblia automática, eu já abri em cima, a Bíblia diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus, meus irmãos. E olha o que diz o versículo 2, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Olha que interessante, meus irmãos, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, meus irmãos. Olha como esse versículo é tão claro, né, meu irmão? Que há um tempo do abraço e há o tempo que a gente tem que se afastar de abraçar. Nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que se afastar de abraçar. Não podemos abraçar, mas quando acabar essa pandemia, o Davi já falou aqui que vai ter o culto do abraço, meu irmão. Vai ter o culto do abraço e ali você vai sair na hora do louvor e você vai dar abraço em pelo menos 20 irmãos. Vai ter o culto do abraço, mas o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de se afastar, de abraçar. Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. E aí, o texto fala no versículo 11, tudo fez Deus no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, meu irmão, primeira coisa, quer aprender a confiar em Deus, quer ter a renovação desse ano, aprenda a lidar com os tempos da vida. Que há um tempo da luta, há um tempo da adversidade, há o tempo da tempestade, há esse tempo e eu tenho que atravessar esse tempo. E eu tenho que perguntar a Deus como que eu posso atravessar esse tempo e como eu posso aprender com isso. De que maneira eu posso passar por esse tempo e ser amadurecido. E de que maneira eu posso passar por esse tempo, por essa adversidade e aprender aqui nesse tempo e dessa adversidade coisa que eu não aprenderia em outra situação. Então, meu irmão, aprenda a lidar com os tempos da vida, porque os tempos da vida são assim, tem tempo de alegria e tem tempo de tristeza. Tem tempo do nascimento e tem tempo do sepultamento. Tem tempo, meu irmão, de plantar e tem tempo de colher. E a gente tem que saber e respeitar esses tempos que são normais dentro da vida, meus irmãos. Amém, meu irmão? Aprenda a lidar com o tempo, meus irmãos. Tem um poema que eu gosto muito, de uma irmã em Cristo chamada Teresa de Ávila, viveu há muitos séculos atrás.
e ela fala a respeito da paciência. E ela diz assim que a paciência tudo alcança, meu irmão. Então tem tempo, meu irmão. Os relacionamentos, os casamentos têm o tempo da crise. E você tem que ter paciência por esse tempo, porque vai passar. Há tempos de escassez. Há tempos, meu irmão, que o dinheiro falta. Em que as contas se amontoam. Em que você vive com o básico. Mas é um tempo. E vai ter também o tempo que você vai ter um dinheiro sobrando, vai até para o McDonald's, vai levar a família, vai fazer um passeio, sei lá, vai fazer alguma coisa, porque há tempos, então a gente tem que saber cada tempo e aproveitar os tempos bons, porque os tempos maus também vai vir. Essa foi a sabedoria de Salomão. Então, primeira coisa, meu irmão, você quer experimentar renovação? Aprenda a lidar com os tempos da vida. Que não vai ter só tempo bom de prosperidade, de bonança, mas vai ter tempos difíceis. Nesses tempos difíceis, aprenda que é um tempo. E que se você confia no Senhor, esse tempo vai passar em nome de Jesus. Vai vir tempos bons na vida. Não há tempestade que dura para sempre. O sol vai vir e o arco-íris vai vir na tua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E espera com confiança no Senhor e Ele vai renovar as tuas forças em nome de Jesus. A segunda coisa, meu irmão, você tem que aprender, quando falamos de confiar no Senhor, quando falamos de renovação de forças, nós temos que aprender, a segunda coisa, separar fé das emoções, meus irmãos. Fé é uma coisa e as emoções são outras coisas. Confiar em Deus é uma coisa e os meus sentimentos são outras coisas, é outra coisa diferente disso. E nós temos que aprender a lidar com isso. De saber lidar com as emoções e com os sentimentos pelo simples fato, meus irmãos. Porque os meus sentimentos, os seus sentimentos são volúveis, são estáveis. Hoje você pode acordar bem e amanhã você pode não acordar tão bem. Hoje você pode sair daqui com a sensação assim, eu tudo posso, Deus está comigo, e eu sou filho do rei, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e você vai sair dando porrada nos demônios por aí. Tem como dar porrada em demônio? Você vai sair dando porrada no demônio, vai derrubar todo o demônio, e se tiver uma poça d'água, você vai abrir, assim como Moisés abriu o mar vermelho, você vai passar com tudo. E tem momento da nossa vida que a gente se sente assim, meu irmão. Tem momento da nossa vida que a gente está com tudo, cheio de projetos, cheio de ânimo, e vamos que vamos. Mas tem momentos na nossa vida, meu irmão, que você vem e canta, e parece que você está cantando somente com a boca e somente com a voz, porque parece que a cabeça e o coração estão longe. A Igreja Católica ela tem um culto chamado culto de corpo presente, meus irmãos. Tem um culto que é culto de corpo presente. Depois eu te explico, eu não vou falar agora não. Mas há muitos evangélicos que vêm para a igreja e fazem... Ah não, eu falei a Igreja Católica, não é o culto é a missa de corpo presente. Até porque culto é na igreja evangélica, tem essa distinção aí. Mas há muitos cultos que somente o corpo está presente. Há momentos que eu estou tão desanimado. Há momentos que a gente está tão desanimado que o nosso culto, o nosso corpo está presente, mas a mente, o espírito parece estar em outro lugar, longe. Por quê? Porque isso é normal, os sentimentos são assim. Nós temos sentimentos, esses sentimentos eles variam de acordo com os tempos e tempos, meus irmãos. Por exemplo, você lê os Salmos não é um livro de doutrina. E o Salmo não é um livro para você ler tudo que está no Salmo e você interpretar e aplicar para você diretamente sem fazer uma interpretação. Porque o Salmo são sentimentos, são as emoções dos salmistas que escreveram. Por exemplo, o Salmo 137, o camarada está com tanta raiva da Babilônia, está com tanta raiva dos babilônicos, que ele escreve o Salmo 137, versículo 9, ele diz assim, bem-aventurado são aqueles que pegarem a cabeça dos filhos, aqueles que pegarem as crianças da Babilônia e tacarem a sua cabeça contra a parede, meu irmão. Olha que salmo inspirativo, meu irmão. Já pensou, meu irmão? Que inspiração, né? O que eu aprendo com isso? O camarada que diz assim, bem-aventurado aquele que pegar os filhos da Babilônia e jogar contra a cabeça deles contra a parede.
Significa que esse cara que escreveu isso, ele não crê em Deus? Significa que esse cara que escreveu isso não tem fé em Deus? Significa que ele estava num dia em que ele estava com muita raiva dos seus inimigos. Né? O Salmo 130, por exemplo, começa assim: Senhor, eu estou no fundo do poço. Atende a minha oração. Ele diz assim, o Salmo 130, versículo 1, das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Ou seja, eu estou no fundo do poço, Senhor. O Salmo 13, por exemplo, o Salmo 13, 4 vezes o salmista ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? 4 vezes ele repete essa palavra, até quando? E é o quê? Ele não confia em Deus, ele perdeu a fé em Deus, ele deixou de crer em Deus? Não! Ele está no momento que os sentimentos dele estão volúveis, instáveis. E nós passamos por isso, meus irmãos. De vez em sempre nós passamos por momentos assim. E aí, às vezes, meu irmão, não são poucas pessoas que eu converso e a pessoa está passando por um dia ruim da sua vida, por um momento ruim da vida, e ela fala assim: pastor, o que você acha? Eu perdi a fé? Eu falo: não, você não perdeu a fé. Você somente não está no dia bom. Não é que você perdeu a fé, você não está bem. Você precisa de um descanso, você precisa de um tempo, você precisa de uma reflexão. Mas não é que você perdeu a fé, que você não está vivendo um dia bom. Então, meu irmão, aprenda isso. Confiar em Deus e ter a renovação. Nós precisamos aprender a separar fé com sentimentos, meu irmão. Que os sentimentos são... Por isso, eu digo para você, nunca tome decisões baseadas em sentimentos. As nossas decisões têm que ser tomadas baseadas na palavra de Deus, meu irmão. Não tô, eu vou ver o que eu senti no coração, eu vou fazer... Eu tenho um negócio com esse negócio de sentir no coração, meu irmão. Eu fiz porque eu senti no coração. Meu irmão, Isaías 17:9 vai dizer assim... Jeremias 17:9 vai dizer assim, que enganoso é o coração do homem, o mais corrupto do que todos. Quem o conhecerá? Se o nosso coração, que é a sede do sentimento, ele é enganoso, ele é corrupto, como que eu vou decidir, tomar atitudes baseadas nos meus sentimentos, no meu coração? Não dá, meu irmão. Você que vai casar, olha, 2022 aqui, quem quer... Eu ia falar para você levantar a mão, não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Mas você que quer namorar e que quer casar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Escolham com a cabeça e depois amem com o coração. Escolham com a cabeça e depois amem com o coração. A pior coisa é quando você escolhe com o coração. Escolhe quando está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente não consegue enxergar determinadas coisas. Mas escolha com a cabeça e ame com o coração que vai dar certo. Porque se você escolher com o coração, vai dar errado. Não? Vai dar errado. Mas, pela graça de Deus, se você já casou e falar: pastor, eu escolhi pelo coração e não, Deus pode restaurar em nome de Jesus. Por isso que o tema dessa mensagem é renovação. Não vai se mudar não, não vai divorciar não. O tema é renovação. Dá para mudar em nome de Jesus. Hoje nós tivemos uma reunião aqui de manhã e nós já falamos, vai ter um encontro de casais e nós vamos resolver essa questão aí. Deus pode mudar qualquer situação em nome de Jesus. Amém, meu? Porque vai ter gente que vai falar assim: pastor, eu escolhi com o coração, eu estava apaixonado, todo mundo me falou e não sei o que, e agora então eu vou... Não, calma, tem jeito para você. Eu estou falando para eles que ainda não escolheram, não casaram. Amém, Samuel? Escolha com a cabeça e ame com o coração, tá bom, Samuel? 8 anos já falando isso para ele. Oi? Olha, meu, eu gosto, é a segunda vez que ela recita: quem não casa com quem quer, casa com quem acha. Isso me faz lembrar a história da mocinha. A mocinha com 25 anos. E ela orando: Senhor. E aí ela orava o Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor. E aí ela fez 45 anos e não tinha casado. Aí ela orou: Senhor,
Até quando, Senhor? Saiu do Salmo 40, foi para o Salmo 13. Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai atender minha oração? E aí ela fez 65 anos. E ela começou a orar aquele versículo. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Edita depois disso aí, viu, meu irmão? Então, meu irmão, quem não casa com quem quer, casa com quem acha. Voltando aqui, meu irmão, em nome de Jesus, separe o seu sentimento da sua confiança em Deus. Eu confio em Deus. Tem hora que eu oro e parece que o céu está fechado, mas só parece. Tem hora que eu busco a Deus e parece que Deus não fala, e parece que Deus está trancado, mas somente parece, porque não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Não é Deus que se isolou, não é que Deus está falando comigo, é eu. Os meus sentimentos é que estão volúveis e eu não consigo perceber. Por isso, meu irmão, no dia da instabilidade, dos sentimentos assim, no dia da raiva, no dia do desânimo, busque a Deus. Clame a Deus, mesmo quando você não sentir. Venha à igreja, esteja a comunhão, mesmo quando você não sentir. Porque esse tempo vai passar em nome de Jesus. E a confiança no Senhor é uma coisa. E os sentimentos são outras coisas totalmente diferentes. Amém, meu irmão? Terceira coisa, meu irmão, já caminhando para o final. Terceira coisa, meu irmão, que precisamos aprender para confiar mais em Deus, para ter a renovação. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a lidar com as situações adversas da vida, meus irmãos. Precisamos aprender a lidar. Que a confiança em Deus não é uma blindagem contra as adversidades. Não é porque eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, que eu não vou passar por necessidades. Não é porque eu confio em Deus que eu não vou passar por tempestades, por reveses. Não é porque eu confio em Deus que eu nunca vou ficar desempregado. Não é, meu irmão. Irmãos, pessoas que confiam em Deus ficam desempregados e pessoas que são ateus ficam desempregados. Pessoas que confiam em Deus, elas vão para o médico e podem receber o diagnóstico de câncer. E pessoa que não confia em Deus também pode receber. Então, meu irmão, as coisas, as adversidades da vida, as tempestades da vida acontecem com todo mundo. Todo mundo, com todos nós, pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar, meu irmão. Qualquer um de nós pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar. Não existe esse negócio, por que comigo, Deus? A pergunta é, por que não com você e por que não comigo? O que nós temos de mais? O que nós temos é a confiança em Deus. A confiança de Deus, ela nos ensina a lidar com as adversidades da vida, meus irmãos, que nós vamos ter. Olha o que Paulo diz quando ele escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Esse texto que todo mundo gosta de citar, meu irmão. Posso, o que, meus irmãos? Completa aí, Davi. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? A gente gosta desse versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele... Você vê um monte de carro com esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é, meu irmão? Aí, a gente, tirando do contexto, parece que a gente pode tudo, que vai dar tudo certo e que vai ser vitória todo o tempo. Mas quando você lê o versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei passar por necessidades e sei também passar por fartura. E aí ele diz no versículo 13, posso todas as coisas que ele me fortalece. Então, a confiança em Deus não é uma blindagem contra as adversidades da vida, pelo contrário. A confiança em Deus é um suporte para que eu passe por esses momentos e que eu vou passar por esses momentos e Deus há de me dar a vitória em nome de Jesus, meu irmão. Amém, meu irmão? Então é isso, meu irmão. Aprenda, confiança em Deus não é que eu estou isento de lutas. Como prega a teologia da prosperidade, como prega muitos falsos profetas por aí. A confiança em Deus
é uma capacitação, é uma graça capacitadora para atravessar as adversidades e sair ali vitorioso e o nome do Senhor for glorificado, meu irmão. Amém, meus irmãos? Então, aprender isso, meu irmão, a lidar com as adversidades da vida, coisas boas e ruins. Aprender isso, que a vida é assim. O apóstolo Paulo, ele escreve um pouco antes, em Filipenses 3, o versículo 13, ele diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficaram. E aí ele fala: eu prossigo para o alvo, meu irmão. Então é isso que nós precisamos em quarto e último lugar, meu irmão. Então, primeira coisa, só recapitulando aqui com os irmãos, para ficar bem fixado na nossa mente, meu irmão. Como que nós podemos ter o renovo de Deus em 2022? E esse renovo não ser apenas uma declaração verbal, mas esse renovo vir de dentro, algo de processo dentro para nós. Primeiro, em primeiro lugar, como aprendemos a confiar em Deus? Quais são as características de uma pessoa que confia em Deus? É uma pessoa que sabe lidar com os tempos da vida. A segunda característica de uma pessoa que confia em Deus, espera em Deus, experimenta o renovo de Deus. A segunda característica é uma pessoa que sabe separar fé, confiança em Deus das suas emoções. Em terceiro lugar, uma pessoa que confia em Deus. Uma pessoa que confia em Deus e, consequentemente, tem o renovo de Deus. Em terceiro lugar, é uma pessoa que aprendeu a lidar com as adversidades da vida. Ela sabe lidar com as adversidades da vida. Ela sabe que lutas virão. Ela sabe que tempestades virão. Mas ela sabe que a graça capacitadora de Deus vai dar a vitória para ela em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Em quarto lugar, meu irmão, tem a ver com essa figura desse texto. Que, volta lá, meu irmão, em Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor, ou os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. E olha que interessante, sobem com asas, como águias. Correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Essa figura da águia. Em quarto lugar, tem a ver com essa figura da águia. O Salmo 103, lá o versículo 5, se eu não me engano, ele fala isso também. Que os jovens, eles voarão como a águia. E o povo de Israel, eles tinham uma cultura, um folclore, isso não é fato, mas havia essa crendice neles, que a águia, ela, para se renovar, ela tinha que os bicos da asa da águia crescia, e ela tinha que, em determinado momento da vida, bater com seus bicos sobre a pedra, para que o bico quebrasse, e quando o bico quebrasse, ela conseguia se alimentar melhor, e ela conseguia ter o renovo, meus irmãos. Até aquela expressão da fênix, né, meu irmão, que é outro folclore também, né, a fênix é aquela ave que renasce das cinzas, meus irmãos. Mas essa crendice, a gente sabe que a águia, a renovação dela vem pela troca das penas, quando as penas dela se trocam. Mas esses voos que a águia dá, esses voos altos, esses voos diretos, a águia que a gente fala de visão de águia, de voar como a águia, que a gente tem hinos que fala a respeito disso, tem a ver, meus irmãos, com superação. Tem a ver com superação. O que o texto está dizendo, que os que esperam no Senhor, que os que confiam no Senhor, eles voarão como águia. Ou seja, eles vão superar. A águia, mesmo com todas as adversidades, mas há uma superação. Para a águia ela voar, para a águia ter esses voos altaneiros, ela passa por um processo de superação. E o texto vai dizer isso, que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças e eles vão voar como águias, meus irmãos. Amém, meu irmão? Haverá superação. Que você vai sair desses tempos cinzentos, desse tempo da tempestade, que você vai sair das lutas, das adversidades da vida, alguns até com cicatrizes até. Mas você vai sair e vai voar como águia em nome de Jesus, meu irmão. Essa superação que Deus nos dê em 2022
esse renovo de superar que todas as adversidades que passaram, que todas as lutas que você passou, que você possa superar isso. Conforme eu disse, eu repito, Filipenses 3,13, esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Paulo, ele aprendeu isso. Paulo, ele aprendeu a superar as adversidades da vida. E quando Paulo está falando esquecendo das coisas para trás fica, é alguém, meu irmão, que tinha muita coisa que ele tinha que superar do passado. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. E quando fala só consentiu, é que ele deu carta, autorização da morte de Estevão. Paulo, ele perseguiu cristãos. Paulo, ele matou cristãos. Paulo, a segunda carta aos Coríntios, é uma resposta de irmãos lá em Corinto, questionando a autoridade apostólica de Paulo. Por dois motivos. O primeiro, porque Paulo não tinha andado com Jesus. E diz que apóstolo é aqueles que tiveram um relacionamento e andaram com Jesus. E segunda coisa, porque ele perseguiu cristãos. É como alguém ali em Corinto fala assim, como você que matou cristãos, que perseguiu cristãos, e agora você vem pregar a respeito disso? Toda vez que Paulo se levantava para pregar o Evangelho, tinha alguém que se levantava questionando que autoridade é essa? Quem é você para falar a respeito do amor de Jesus? Olha o que você fez no passado. Então Paulo é alguém que teve que aprender a superar todas essas coisas. E ainda mais tem um tal de espinho na carne, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 12, que ele diz que Deus me deu um espinho na carne e que aquilo o limitava. Aquilo mostrava que ele era humano. Aquilo mostrava o quão ele era dependente de Deus. Aquele espinho na carne, ele não deixava ele se ensoberbecer, se orgulhar, de ter algum orgulho nele, porque havia um espinho na carne. Irmão, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com o apóstolo Paulo. Um dos primeiros que eu quero conversar com o apóstolo Paulo, o primeiro que eu quero conversar no céu é o apóstolo Paulo. Eu falei, apóstolo Paulo, quero meia horinha com você, Paulo. Pode ser? Nós vamos ter a eternidade toda no céu, né, irmão? Mas meia hora é pouco, umas 2 horas pelo menos. Aí a primeira coisa que eu quero me explica Romanos capítulo 9, 10 e 11, pelo amor de Deus. Me explica que confusão é essa. E a segunda coisa que eu quero perguntar ao apóstolo Paulo, o que era esse espinho na carne, meu irmão? O que era esse espinho na carne que ele não fala, não sabemos o que é. Mas é algo que ele tinha que superar todos os dias, meu irmão. Porque essa palavra hoje, nesse dia para você, há coisas na tua vida, há adversidades na tua vida hoje, que você precisa superar. Há marcas que você carrega do seu passado, que você precisa superar para experimentar o renovo de Deus. Você precisa deixar essas coisas, você precisa lutar contra essas coisas, você precisa vencer essas coisas em nome de Jesus. E de deixar essas coisas para trás. E caminhar para frente. E saber, meu irmão, que amanhã, olha que interessante isso, amanhã é o primeiro dia do resto da tua vida. Não olhe para o passado, daquilo que aconteceu, mas olha se amanhã é o primeiro dia para o resto da minha vida. E eu quero viver um novo dia no Senhor. Eu vou superar essas limitações, eu vou superar essas lutas, eu vou superar essas adversidades em nome de Jesus. E eu vou voltar a voar como águia. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus, meu irmão. É isso, meu irmão, que confiar no Senhor é experimentar essa renovação, é experimentar essa superação a despeito de toda a adversidade em nome de Jesus, meu irmão. Quero convidar você a se colocar de pé, meu irmão. Nós não temos espaço aqui, meu irmão. A minha vontade é chamar você aqui à frente, você que quer experimentar esse renovo de Deus. Mas eu creio, meu irmão, se todos nós formos ser bem sinceros, todos nós precisamos do renovo de Deus na nossa vida, amém, meu irmão? Eu preciso desesperadamente. E eu creio que você também precisa do renovo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Mas para isso, meu irmão, só experimenta o renovo. É algo que Deus faz dentro de nós. É um processo que acontece dentro de nós. E é um processo, eu diria mais, é um processo onde você não fala assim, Deus, vem e me renova, e você fica na arquibancada.
Não é um processo, você fala, Deus vem e me renova, e você fica na plateia assistindo Deus fazer a obra na tua vida. Não, é um processo onde você e o Espírito Santo fazem juntos. É um processo junto, eu com Deus. Esse processo da renovação precisa, sim, da graça de Deus, do toque de Deus, da graça capacitadora de Deus na minha e na tua vida. Mas precisa, sim, da minha e da tua resposta ao toque de Deus na vida, em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Você precisa experimentar isso. E essas 4 coisas, meu irmão, aprenda a lidar com os tempos. Aprenda a lidar com os tempos na vida, meu irmão. Segunda coisa, meu irmão, aprenda a separar fé de emoção, fé de sentimentos. Terceiro lugar, meu irmão, aprenda a lidar com as adversidades da vida. Aprenda. Confiar em Deus é aprender a lidar com as adversidades da vida. Não tem essa conversa de por que eu. Isso é infantil. É infantil a gente se achar vítima, como se houvesse uma conspiração no universo e que as coisas só acontecem comigo. Não, meu irmão. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, em qualquer tempo. E todos nós experimentamos reveses na vida e nós precisamos aprender a lidar com isso. E como nós aprendemos a lidar com isso? É confiando em Deus. É esperando em Deus que esse tempo vai passar em nome de Jesus. E aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, ele vai voar como águia, vai superar em nome de Jesus. Vai superar em nome de Jesus. As adversidades, as lutas, as marcas do passado, você vai superar tudo isso. E a graça capacitadora de Deus vai fazer você voar e ter voos altos para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Eu quero cantar com você, louvar com você, e nessa canção que é uma oração, você ore a Deus e fala, Senhor, renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro de mim necessita mais de Ti. Peça isso. Que o Espírito Santo de Deus comece a mostrar as coisas dentro de você que precisa ser mudado. Que o Espírito Santo de Deus comece a mostrar para você as coisas que você precisa deixar, as coisas que você precisa largar. Que o Espírito Santo comece a mostrar para você as coisas que você precisa abraçar, que você precisa ter, que você precisa trazer para dentro de você. E que hoje comece de fato, em nome de Jesus, o processo do renovo na tua vida, em nome de Jesus. E que eu e você possamos declarar que 2022 verdadeiramente é o ano do renovo na minha vida, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
Deus. Continua de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Que de fato haja o renovo nessa noite, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que não seja apenas um tempo litúrgico, não seja apenas o cumprimento de um calendário, de mais uma liturgia na igreja, mas que seja o começo de um processo de Deus na tua vida. Que de fato aconteça no dia 9 de janeiro, neste culto de Santa Ceia. Foi o culto e começou um processo de renovo na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que seja o tempo da renovação na minha e na tua vida. Que possamos aprender a confiar e a esperar no Senhor. E tenha certeza que a consequência disso vai ser a renovação das suas forças. E vai ser a resposta da tua oração em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua santa palavra, que é viva e eficaz. E eu creio que ela não volta vazia, porque é palavra do Senhor. Senhor, começa agora o processo nos corações, o processo do renovo, o processo da restauração, o processo, Senhor Deus, da transformação, Senhor. Nós não conseguimos, por nós não conseguimos, ó Pai. Não são os livros, não são os nossos esquemas, não são os nossos planejamentos, mas a transformação, a renovação é somente obra do Senhor pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, vem Espírito Santo, vem em cada coração e começa, Senhor Deus, a obra da renovação em nome de Jesus. A obra da purificação, da transformação, da libertação em nome de Jesus. Que em 2022, Senhor, que seja o ano do renovo para a glória do Teu nome. Queremos não apenas que o ano seja novo, mas queremos nós sermos renovados. Renova ânimos, renova fé, renova espiritualidade, renova projetos, renova sonhos em nome de Jesus. Ó Pai, começa esse processo em cada coração. Que o Teu Espírito Santo quebrante corações nesta noite. Que possamos entender e saber que precisamos do renovo do Senhor. E que o Senhor tenha total liberdade para fazer como quiser, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai. Faz em nós, segundo o Teu querer, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, que fazemos no nome para a glória de Jesus. E se você crê nessa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.